Você ouve Informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. Fim de semana chegando e a gente se sente mais disposta. É como se o fim de semana ajudasse a gente a renovar o nosso espírito. Mesmo diante das dificuldades pelas quais nós estamos passando, o fim de semana sempre dá um novo alento pra gente. Eu estou ficando em casa, ouvinte Brasil, e você, está? Pois se você pode ficar em casa, fique. Não fique saindo à toa. Vá somente nos lugares que realmente você tem que ir. Fazendo dessa maneira, nós estamos ajudando a controlar essa doença aí que está atrapalhando nossa vida. E está deixando principalmente muito tristes as famílias que perderam seus entes queridos. A elas, nosso abraço fraternal e que consigam suportar a dor pela qual estão passando. A nossa vida, desde que nascemos, é feita de aprendizados. Todos os dias nós aprendemos coisas novas, seja conosco mesmo ou com os outros. Nós aprendemos de nossa experiência, das experiências dos outros. Esse vírus nos trouxe muitos aprendizados. Tivemos que mudar a nossa vida de maneiras que nem imaginávamos. O jeito de fazermos compras, o jeito de encontrar amigos, de ver a família, de trabalhar e de ensinar. E sobre ensinar e aprender, nós vamos falar hoje com a nossa entrevistada, Kelly Padovese, logo depois do intervalo. Nós vamos ouvir agora uma música com a dupla Elton e Zé Gonçalves. O Elton e o Zé Gonçalves são de Santa Bárbara do Oeste e eles vão cantar pra gente Capricho do Destino. Estamos de volta com o programa informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. E a nossa entrevistada de hoje é Kelly Padovese. Boa noite, Kelly. Boa noite aos ouvintes do informativo Mulher Brasil. Fale um pouco de você, Kelly. Meu nome é Kelly Padovese, sou formada em matemática e pedagogia. Atualmente, eu exerço o cargo de coordenadora pedagógica na escola Coronel Luiz Alves. Toda a minha formação foi para ser professora, porém antes disso eu trabalhei em empresa. Eu virei professora porque um dia eu acordei e senti que eu deveria seguir esse caminho. Então, depois de quase 15 anos de formação, sem exercer a profissão, eu resolvi me inscrever para ser professora do estado. Deu certo. Depois eu passei no concurso e me efetivei na escola que eu estou hoje. Até a pandemia ser declarada, o professor já enfrentava muitas dificuldades. Baixo salário, indisciplina dentro da sala de aula, pais delegando aos professores a função de dar bons modos aos filhos, violência dentro e fora da sala de aula, entre outras coisas. Como os professores enfrentam isso? Realmente, em relação ao salário, concordamos que pelo trabalho que nós temos com os alunos, com toda a estrutura escolar, fazer aula, corrigir prova, entregar nota, é um trabalho bem cansativo e realmente a gente acha que ganha-se pouco o professor, poderia sim ser mais valorizado. Quanto à indisciplina dentro da sala de aula, o que eu tenho que falar é que realmente os alunos da geração de hoje, eles são mais empoderados e se acham mais no direito de fazer as coisas e não fazer as coisas também. É complicado você deixar um aluno parado, quieto, concentrado, porque às vezes o aluno que está concentrado, o coleguinha não deixa ele ser uma pessoa centrada. Então, em relação à indisciplina, por ser uma sala de aula muito cheia, nós temos salas de aula com 42 alunos, é difícil manter a concentração de todos, é difícil manter o silêncio de todos. A criança hoje não consegue ficar parada.
ela está sempre ativa, ela está sempre em movimento. Então, assim, conseguir uma sala de aula sem disciplina é um desafio muito grande. A indisciplina, ela gera violência. Então, se a gente não souber controlar o nosso aluno, ensinar para ele como se deve portar dentro de uma sala de aula, sim, fica muito complicado. Então, o que a gente prega lá na nossa escola é amizade entre todos. O que a gente não deixa crescer é a inimizade, né? Às vezes, de uma sala para outra, como eles não convivem o dia inteiro, chega um aluno novo, não sabe de onde veio. Isso aí gera muita inimizade. Você não conhece a pessoa e acaba rotulando ela sem conhecer. Então, o que a gente prega na nossa escola é assim, amizade. Vamos conhecer todo mundo, vamos saber como que a pessoa é, o que que ela pensa, né? Vamos conversar antes de rotular o aluno. Então, eu acho que esse exercício que a gente faz com que todos os nossos alunos convivam, de certa maneira, numa situação confortável, boa, sem brigas, né? Não fica assim olhando, provocando. Dá para levar muito de boa. O nosso, por exemplo, intervalo, ele é tranquilíssimo. Cada um no seu canto, cada um na sua turma. Quem quer estar junto fica, quem quer brincar pode brincar, quem quer ficar sentado, um não vai incomodar o outro. Então a gente prega muito amizade dentro da sala de aula e dentro da escola principalmente. E o papel dos pais na educação? A gente percebe que a educação dos pais faz muita diferença no ambiente escolar. Você vê quando um pai educa o seu filho de uma maneira a respeitar o professor. Isso aí é muito nítido. Embora, quando as crianças estão juntas, elas se unem no movimento só, né? Então vamos supor que tem um professor que eles não gostam, ou um aluno não gosta. Esse aluno que não gosta, ele vai começar a fazer, vamos tentar tirar esse professor, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um abaixo-assinado, e cria-se uma mini rebelião ali por influência de um aluno. Isso acontece muito também. A gente sabe que pelas leis do Estado não é tão simples assim tirar um professor de dentro da sala de aula, né? Tem vários caminhos a se seguir, a gente orienta muitos alunos quanto a isso. Então a gente conversa, fala o que é certo, fala o que é errado. A gente também tem um discurso que não é só a sala de aula que eles vão enfrentar na vida. Eu falo para eles o seguinte: aqui vocês estão protegidos, vocês são nossos alunos, a gente gosta de vocês, trata vocês como um filho, porque é muito tempo que eles ficam na sala de aula e na escola, né? São assim, na nossa escola, de 4 a 7 anos que o aluno fica lá. Então a gente acaba tratando o aluno como se fosse filho da gente. E a gente orienta para eles, esse comportamento que você tem, ele não vai ser bom fora da sala de aula, por exemplo, no mercado de trabalho. Um patrão, ele não quer um funcionário que tenha uma atitude dessa. Então a gente orienta eles assim, já pensando longe, pensando fora da escola. Nós queremos que os nossos alunos saiam preparados para a sociedade. Agora, com a pandemia e o isolamento social, incluindo a mudança da sala de aula para um ambiente virtual, o professor teve que se adaptar. Em algumas escolas, atividades em plataformas na internet já aconteciam. E agora, por que o governo optou por aulas pela internet e não apenas suspender as aulas até o final do isolamento social? Aí aconteceu essa pandemia, então, né? Em relação ao ambiente virtual, a primeira coisa que eu tenho que falar é que o governo ele já fornecia para a gente plataformas para uso de aulas virtuais. Por exemplo, todo aluno da rede estadual de ensino ele tem uma licença do Microsoft Office. Então, ele pode ter o Word, o Excel, o PowerPoint gratuitamente, porque ele tem direito a essa licença. O governo também disponibilizou para o aluno a plataforma Google.
Cada aluno tem um que a gente chama de e-mail institucional, né? Que é como se fosse um Gmail com armazenamento ilimitado. Então, partindo desses duas plataformas que o governo sempre disponibilizou, nós começamos então a usar ele para aulas virtuais. Funciona assim: o aluno ele acessa a Secretaria Escolar Digital, que é a vida acadêmica dele, onde ele pode ver um boletim escolar, por exemplo. Já que você entra na Secretaria Escolar Digital, você tem criado automaticamente dois e-mails, um da Microsoft e um da Google. A gente está usando o e-mail da Google, que todos os alunos têm, né? Para acessar a plataforma Google Sala de Aula, que é uma plataforma apropriadíssima para o que a gente está vivendo nesse momento. Os alunos tiveram alguma dificuldade para aprender essa nova maneira de aprender? Sim, foi muito trabalho, conectar os alunos, porque eu tive que ensinar eles a acessarem o e-mail, eu tive que ensinar eles a configurarem esse e-mail e a plataforma no celular. Foi assim, bem trabalhoso, mas os alunos foram muito atenciosos e graças a Deus eu consegui conectar 90% da minha escola na plataforma. O que assim fica difícil realmente são os alunos que não têm internet, que não têm celular, mas esse daí aí a gente vai tratar de uma outra forma. A plataforma, na verdade, ela vai ser um link que o aluno tem com a escola. A proposta do governo é não deixar o aluno desconectado da escola. Então, as atividades elas não estão sendo complexas, tá? A gente está enviando atividades para que o aluno se mantenha ativo, cabecinha funcionando, ter alguma coisa para fazer lá em casa, sabe? Ter o contato com o professor. Então, assim, a gente conversa via Google Sala de Aula, a gente conversa com o aluno, a gente vê que o aluno está presente, que nós estamos presentes na vida deles também. A gente sabe que o aluno, às vezes, você ensina uma coisa numa semana, na outra semana parece que ele não quer lembrar, né? Então, deixar vivo essa conexão é muito importante, tá? Para que o aluno tenha em mente que a escola está funcionando, que ela vai voltar e que ele precisa estar com tudo na cabecinha dele, né? Então, assim, não vamos esquecer como faz uma expressão numérica, não vamos esquecer uma palavrinha em inglês, não vamos esquecer um fato histórico. Então, assim, não é assim avaliar o aluno, cobrar o aluno, mas assim, manter a conexão dele com a escola, manter a cabecinha dele funcionando, porque não pode parar. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o informativo Mulher Brasil. Você fica agora com o Elton e o Zé Gonçalves, Saudade de Araraquara. De volta novamente com o informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. E a entrevista de hoje é com a coordenadora pedagógica da Escola Coronel Luiz Alves, Kelly Padovese. Devido à situação atual, as escolas agora estão com aulas virtuais, não são mais presenciais. A criançada não está indo mais para a escola, e sim tendo aulas pelo computador, pela internet. Kelly, e os professores? Eles tiveram que aprender? Foi difícil para alguns? Acessar a plataforma, eu acredito que está sendo mais difícil para os professores do que para os alunos, sim. Os professores, eles têm mais dificuldade e resistência um pouquinho, né? Então, assim, aquele professor que tinha resistência no uso da tecnologia, que preferia do modo tradicional, né? Ele apanha mais um pouquinho para poder aprender essas novas tecnologias. Agora, os alunos, eles estão acostumados com tutoriais via YouTube, né? Então, eles lá, quer aprender uma maquiagem, faz um tutorial, quer aprender a mexer dentro de um celular, ele vai lá e vê um tutorial. Então, foi através desse tutorial,
né? Tive até que virar youtuber para ensinar eles como que eles fazem para incluir o e-mail novo no celular, acessar a plataforma, como envia as atividades, né? Que nós temos várias formas de envio de atividades. Então, através de tutoriais, eu fui ensinando os alunos a como mexer na plataforma. E os professores também, né? Só que assim, sim, para os professores é mais complicado, porque nós também fomos descobrindo a ferramenta, né? Então, assim, para o professor, realmente foi algo muito novo. O aluno já está mais adaptado ao uso da tecnologia. Professores que não tinham experiência com ensino à distância conseguiram superar esse desafio? Sim, os professores que não tinham a ideia de como funcionava estão gostando da plataforma, eles estão assim achando incrível, vendo que o aluno também participa e a plataforma nos fornece tudo muito organizado, né? Então, quando você receber, por exemplo, você pede para o aluno fazer um desenho e recebe a foto do desenho, a foto já vem, sabe? Você sabe que é daquele aluno, né? Então, assim, é muito organizada a plataforma. O que eu vejo dos professores é que, assim, outras escolas optaram por outros meios e estão sofrendo um pouquinho mais, né? Mas como esse Google Sala de Aula, várias escolas já usavam e a gente sabia que seria a plataforma mais coerente para esse momento de pandemia. Eu tenho certeza, nós vamos continuar usando. Como o professor prepara a aula hoje? Os professores da minha escola, eles estão assim adorando a plataforma Google Sala de Aula. É uma plataforma que você faz assim, você envia atividade para o aluno devolve a atividade para você, você corrige na própria plataforma e dá nota na própria plataforma, de uma maneira bem clara e registrada, tudo fica registrado, né? Então, alguns professores estão assim começando a usar a ferramenta e a gente está entendendo que isso ela vai ser uma complementação depois na sala de aula. Então, eu não acredito que essa pandemia nos trouxe uma coisa assim momentânea. Eu acredito que isso trouxe uma ferramenta a mais para complementar o estudo das crianças, né? Então a gente vai poder explorar mais eles fora dos 45 minutos da sala de aula. Eu acredito nisso. Como nós já falamos antes, os professores passam por inúmeros problemas. Existem dados sobre afastamento de professores por situação de estresse? Isso aumentou após o início da pandemia? Olha, na nossa escola, nós tivemos um caso de afastamento só, mas assim, não foi por causa da pandemia, né? Então, assim, os professores realmente, nós estamos trabalhando mais do que tivesse trabalhando em sala de aula. Os professores, apesar do trabalho que eles estão tendo, eles estão em casa. Nenhum professor está indo na escola, tá? A gente está fazendo tudo o que é possível para que o professor tenha todo o conforto e não fique numa área de risco, né? Então, assim, não temos muito afastamento, não temos muita reclamação, porque o professor ele está fazendo a parte dele da casa dele. Tá tudo correndo tranquilamente, graças a Deus. Lembrando que nós tínhamos professores que davam aula em 4, 5 escolas, né? Então, nesse momento, provavelmente, ele está fazendo tudo que ele fazia, porém, sem ter a correria do dia a dia, que às vezes a gente tem só 40 minutos para se deslocar de uma escola para outra. Tem professor que tem uma vida muito corrida. E as aulas? São em tempo real ou gravadas? O governo deixou bem aberto para as escolas decidir que plataforma seria mais viável para ela. Porém, ele disponibilizou um centro de mídias de São Paulo. Então, nesse aplicativo Centro de Mídias, que todos os alunos têm acesso, existem aulas de 45 minutos, acontecem durante o dia inteiro, para todas as séries de todas as disciplinas. Então, por exemplo, uma aula de português, a professora assiste e as crianças assistem a mesma videoaula. E a gente trabalha, então, questões sobre o tema
que foi dado nessa aula aí, online do Centro de Mídias. O conteúdo dessa aula, ele está vinculado ao currículo do Estado de São Paulo, né? Então, assim, todos os alunos recebem a mesma aula, mas conforme o currículo. Na minha escola, ainda nós não optamos pelo professor da aula online, mas assim, o professor, ele fica disponível durante o dia, né, para que o aluno, se tiver alguma pergunta, né, o professor responde. Então, como essa plataforma Google Sala de Aula tem essa liberdade, o aluno faz um comentário, o professor pode responder, nós estamos usando esse recurso para que os alunos tirem dúvida com os professores. Assim, aula gravada, filmada, nós ainda não conseguimos fazer, na verdade, por quê? Porque, assim, a nossa preocupação agora é que adianta eu dar um monte de aula filmada se o aluno lá na frente não vai ter como assistir, né? Que apesar do governo dar os dados patrocinados pelo Centro de Mídias, então quando você entra no Centro de Mídias, você recebe um recado que você pode desligar a sua internet, que o governo vai patrocinar dados. Ele está patrocinando dados desse Centro de Mídias e do Google Sala de Aula. Mas, por exemplo, eu tenho alunos que eles vão ter a internet só pelo WhatsApp. Eles não têm como ver vídeo. Eles conseguem receber o vídeo pelo WhatsApp, mas às vezes entrar no YouTube eles não conseguem. E também a gente não pode carregar o celular do aluno, que às vezes usa o celular do pai, né, de vídeo. Aí eles vão enlouquecer. Existe uma estrutura de apoio aos professores para que eles possam aprender sobre informática a fim de preparar as aulas? Sim, nós apoiamos 100% os professores em relação à tecnologia, né? Então, assim, o que a gente conhece, o que a gente aprende, a gente passa para os professores. Algumas ferramentas a gente descobre, a gente já compartilha, né? Olha, como fazer um teste, como fazer um documento, como fazer um aluno editar o documento. Então, todas as informações que a gente vai descobrindo, né? Porque, na verdade, nós estamos explorando uma ferramenta que a gente tinha, mas não usava muito. Então, a gente vai compartilhando. Então, está existindo muito compartilhamento de informação entre os professores de toda a rede de ensino de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara. Às vezes os professores não se conhecem entre si, mas os professores coordenadores, eles estão sempre juntos. Nós temos um grupo no WhatsApp, então, assim, através dos professores coordenadores, a gente, assim, um descobre, olha, eu vou fazer isso, então vamos compartilhar com o outro. Então, assim, todas as escolas, de uma certa forma, estão conectadas pelos professores coordenadores e também pelos diretores. Os pais estão satisfeitos com essa modalidade à distância? Os pais estão ficando enlouquecidos, né? Eu acredito que, assim, tem o problema daquele pai que não lembra como faz uma conta, não lembra como faz uma expressão numérica, né? Faz muito tempo que eles aprenderam isso. Então, sim, tem essa dificuldade do pai, tem a dificuldade daquele aluno que não quer fazer lição. Não quer fazer lição de jeito nenhum, prefere dormir, né? Então a gente sente que aquele mesmo aluno que vai dar trabalho na sala de aula, né, que fica conversando, ele também vai dar trabalho em casa, né? Mas também nós temos alunos aplicados que o pai não precisa nem ver que ele está fazendo a liçãozinha dele direitinho, né? Mas o que a gente sente conversando com os pais, porque nós também estamos em contato com os pais, eles sempre perguntam quando eles têm dúvida, né? Também tem um canal aberto com os pais. A gente vê que quando o pai fala assim, meu filho não está fazendo lição, é aquele filho, aquele aluno que também não faz lição na sala de aula. Eu acredito que o maior desafio dos pais é as regras de horário, colocar lá o aluno, porque antes a regra era o seguinte, ele vai para a escola tal hora,
tipo 7 horas da manhã e volta 12h30. Hoje, por exemplo, esse aluno já está acordando mais tarde. Então, se o pai não põe a regra lá dentro de casa, olha, esse horário você tem que assistir a aula no centro de mídia, são 45 minutos só de aula por dia. Depois disso, você faz 2 ou 3 lições. Se você não controlar isso com o seu filho, aí realmente fica difícil. Porque assim, não é muita atividade, mas o ensino fundamental, ele tem 8 disciplinas. Então, provavelmente, ele vai ter 8 atividades para fazer durante a semana. Se o pai não coloca para ele fazer pelo menos 2 por semana, ele não vai dar conta. Vai chegar na sexta-feira, vai ter 8 lições para fazer. Os alunos se adaptaram facilmente? Como vocês conseguem avaliar se o aluno realmente entendeu o conteúdo que foi passado? Sim, o aluno ele se adapta assim. Tem uns que não gostam, outros já preferem, né? Mas nós sim estamos conseguindo avaliar. A gente já conhece os nossos alunos, né? Eu falo assim que o 6º ano, no caso da minha escola, foi os alunos que vieram novos, que a gente conhece menos os alunos, não deu tempo de conhecer. Mas os alunos do 7º, 8º, 9º ano, muitos a gente conhece. Então, assim, dá realmente para avaliar, para ver se eles aprenderam, porque nós vamos, assim, vendo o avanço dele, né? Então, cada professor, ele conhece o aluno que ele tem. Então, assim, ele vai saber, primeiro, ele vai dar atividade conforme o aluno vai poder realizar, né? Ele sabe o que ele tem que dar. E sim, dá para ver o avanço do aluno. Eu acho interessante que a gente pode conseguir com isso muito mais interesse do aluno, né? Às vezes, mesmo o professor falando, na sala de aula, tem um aluno lá que está falando com ele e não deixa ele prestar atenção. Às vezes em casa, ele sozinho lá, ele vai conseguir aprender melhor. Então, assim, é o que eu falei, é um complemento. Eu acho que depois da pandemia, essa ferramenta vai ser um complemento dentro da sala de aula. Eu brinco com os alunos que eles estão falando assim, nossa, dona, é muita atividade. Eu falei, porque na sala de aula era só professor cobrando 40 pessoas. Agora nós temos professor coordenadora, diretora, porque como a atividade está online, nós temos acesso, a gente está controlando, a gente sabe quem faz, quem não faz. E a gente precisa ter esse controle justamente por causa do como acessar, né? Então a gente tem que saber se o aluno está acessando, por que não está acessando, né? Nós não podemos prejudicar o aluno que ele não está acessando porque ele não tem o celular, ele não tem o computador, ele não tem acesso à internet. Então, por isso, o controle nosso é por conta disso. Então, assim, o aluno tem tudo, né? Tem o Wi-Fi em casa, tem um celular de última geração, não está fazendo por quê? Né? Então, a gente controla nesse sentido. E eu falo o seguinte, como professora de matemática, eu sempre achei que, no caso, a matemática seria a disciplina mais complicada para essa ferramenta virtual, né? Porque não existe matemática sem você pegar um lápis, uma borracha e fazer uma conta. Mas a gente está adaptando. Então, como a gente faz na matemática, por exemplo, a gente pede para o aluno fazer no caderno e ele manda uma foto do exercício que ele fez. Então, nesse caso, o professor vai avaliar, vai ver o exercício e vai conseguir achar o erro do aluno, né? Matemática é muito importante o aluno fazer a conta, porque a gente consegue acompanhar o raciocínio dele. Então, se ele erra e a gente vê, a gente consegue enxergar onde que está o erro, né? Não existe matemática sem fazer uma conta. A gente não pode indicar o erro para o aluno. Olha, você errou no sinalzinho demais, ou você fez a conta demais antes da conta de divisão, né? Mas a gente consegue ver isso, porque o aluno faz a atividade, pega o celularzinho dele, manda uma foto e anexa a foto para o professor. Vai chegar a foto do caderno dele lá para o professor. E o professor vai devolver, olha, você errou em tal lugar, ou ele pode, na própria foto que o aluno mandou, ele tem como editar a foto, fazer um circulinho, ó, esse sinalzinho aqui tá errado, conserta. Então é possível avaliar sim. Vamos ao intervalo e já voltamos com o informativo Mulher Brasil. Você ouve agora
o Elton e o Zé Gonçalves tocando a música Rainha do Paraná. Estamos de volta com o programa informativo Mulher Brasil, apresentação Marta Padovese. A entrevistada de hoje é Kelly de Padovese, que é coordenadora pedagógica na Escola Coronel Luiz Alves. Professora Kelly, você acha que essa situação modificará o ensino quando a pandemia acabar? O aluno vai querer voltar ao método tradicional e o professor? Então, eu acredito que essa pandemia, eu espero que os alunos, principalmente, dê mais valor para a escola, sabe? Aquele aluno que parece que vai na escola obrigado, eu gostaria que ele voltasse assim, realmente, a escola é um lugar bom para mim, é um lugar que eu vou aprender, é um lugar que eu vou interagir, que eu vou fazer amigos, e eu quero ficar bem aqui. Né? Então, assim, eu desejo muito que essa visão mude para os alunos, que a escola não seja mais uma obrigação e veja ela como um aprendizado, né? Que é isso que a gente quer, que a escola seja para aprender, para crescer, para ser um bom cidadão. Então, assim, tenho muita esperança que meus alunos que estão morrendo de saudade da escola voltem bem animados, né? Parar de ir na escola por obrigação. Eu venho porque minha mãe manda, né? Que eu quero que ele acorde contente, que ele tome seu café da manhã, que ele almoce e vá para a escola realmente para estudar. O professor também, o professor vai continuar lá dando a aula dele, explicando, né? Mas vai conseguir usar aquela ferramenta adicional, né? Às vezes mandar uma atividade para fazer em casa. O que acontecia muito, que eu acho que pode mudar, é assim, você pede um trabalho para o aluno, ele não entrega na data. De repente ele vai lá, no meio de uma outra aula, e entrega um papel para o professor. Às vezes aquele trabalho eu fico pensando, gente, mas como que o professor vai controlar? Ele nem está na sala do aluno, o aluno está entregando um papel, às vezes nem nome o aluno coloca, né? Então, assim, vamos então agora usar o modo virtual, vamos postar um trabalho lá no Google Sala de Aula e o aluno vai devolver pelo Google. Né? Então, assim, vai ter atividade lá dentro da sala de aula, vamos fazer lição, copiar matéria, mas também vamos ao virtual. Vamos usar e vamos nos aprimorar. O importante é ter conhecimento. Kelly, eu agradeço a sua presença aqui no Informativo Mulher Brasil e gostaria agora que você fizesse as suas considerações finais. Eu estou tendo contato com todos os meus alunos via WhatsApp, porque eu não deixei os alunos com o telefone dos professores, então estou sendo a ponte com eles. Então nós temos 346 alunos e eu tenho contato de todos eles. Eu estou achando muito legal essa interação, estou gostando. Eles têm muita liberdade em perguntar, em tirar dúvida. Então, assim, eu acredito que essa pandemia vai passar, tá? E a gente vai ficar cada vez mais forte. Não acredito que vai ter reprova de ano, né? Todos vão conseguir superar, talvez com um pouquinho menos de conhecimento do que a gente esperaria pro ano inteiro, mas eu acredito que se a gente trabalhar com foco, com força, concentração, a gente vai poder sim superar essa pandemia. Nossos alunos são muito espertos, eles são um pouco preguiçosos, né? Mas eles são muito espertos, são muito inteligentes. Então, assim, eles vão conseguir. Tenho muita esperança. E assim, morro de saudade deles. É que minha diretora fala: escola sem aluno é uma escola sem vida. Não tem gritaria, não tem correria, né? Não tem aluno bebendo água, pedindo para ir no banheiro. Então, assim, a escola fica muito triste, né? A gente quer muito eles de volta. E assim, contato diário com eles a gente tem. Não esquecemos o nome de nenhum, não esquecemos de nenhum aluno. Eles estão todos presentes na nossa vida, todo momento. E esperar acabar logo essa pandemia aí, para que a gente possa voltar a se abraçar, ligar o aluno, falar um oi legal, dar com a mão. Às vezes a gente fazia um high five,
Hoje nem high five a gente pode fazer mais. Receber eles na manhã, adoro gritar bom dia na orelha dele quando eles chegam dormindo. Eles perguntam assim, nossa, Kelly, de quanta animação, 7 horas da manhã? Eu falei assim, gente, tem que acordar e acordar animada. Então, assim, desejar bom dia, boa tarde para eles pessoalmente, isso está fazendo muita falta. Nós agradecemos a presença da coordenadora pedagógica da Escola Coronel Luiz Alves, a Kelly de Padovese. Obrigada mais uma vez, Kelly, pela sua entrevista. Agradeço a atenção de vocês, fiquei muito contente de expor todo o nosso trabalho aqui e queria dizer para vocês que a gente trabalha duro, mas a gente gosta, tá? Boa noite para todos. E o programa informativo Mulher Brasil chega ao fim. Bom fim de semana. Até a semana que vem. E agora vocês ficam com Elton e Zé Gonçalves, Encantos da Natureza. Até semana que vem.